Tava aqui planejando a minha mala para umas mini férias que eu vou tirar agora em um destino nacional, de uma semaninha. E aí me veio na cabeça uma experiência e eu pensei, vou compartilhar, porque também pode ajudar outras mulheres, principalmente, que eu sei que tem muita dificuldade, às vezes, em fazer uma mala, né? Diz que sempre é o momento mais tenso da viagem. E assim, ninguém merece, né, já ir pra viagem com aquela tensão de ter que fazer a mala. É muito melhor se a gente pode fazer isso de forma mais leve. E então, eu tive pensando, pra mim nem sempre foi leve fazer a minha mala. Na verdade, era bem complicado, mesmo fazendo isso cada 15 dias, porque eu viajo para trabalhar em outros locais. E sempre era um momento pesado e muito tempo eu levava para fazer. Eu realmente perdia tempo fazendo essa mala, por quê? E aí, isso que eu vim compartilhar hoje como um depoimento, uma experiência própria, que eu me dei conta no que mudou para minha relação com fazer a mala ficar mais leve, como foi dessa vez, que eu, em 15 minutos eu juntei tudo que eu precisava, coloquei, eu adoro fazer a mala aqui no sofá, porque aí também se alguém quer dormir e eu vou um pouquinho além, às vezes à noite, eu fico com tudo e todo o espaço à minha disposição e eu consigo ver também, vou mostrar para vocês a disposição da terceira peça, peça superior e peça inferior, e os calçados. Eu gosto de ver nesse formato para ter uma ideia e não esquecer de nada, é importante. Mas voltando então, o que eu queria conversar um pouquinho é sobre essa reflexão que eu tive sobre como era difícil para mim. Por que era difícil para mim? Sempre fiz mala para os outros, né? Eu trabalho com isso, mas a minha eu sempre tinha mais dificuldade. E aí eu comecei a pensar por que isso acontecia. Eu percebi que eu estava num piloto automático. Eu sempre deixava para a última hora, já com a tensão do tempo, né? No outro dia eu tenho que sair, então eu acabava ficando com aquela ansiedade que me atrapalhava na hora de fazer. Então a gente sempre tem aquele pensamento, se eu esquecer alguma coisa, o que também não é um problema, né? A gente pode comprar no local, a menos que a gente esteja indo para um lugar que não tenha comércio, né? Algum lugar bem diferente, mas normalmente tem onde a gente vai comprar alguma coisa, claro, se vai para o exterior, um remédio pode não ter, mas aquelas coisas que a gente realmente se preocupa em esquecer são coisas que a gente pode comprar se for o caso, uma nova no local. Então, assim, primeiro passo, eu acho que é tirar isso da cabeça, aquele medo de vai faltar e eu vou ficar sem. Se faltar alguma coisa, eu vou dar um jeito, porque eu comecei com esse pensamento, porque aconteceu já. Por mais que eu fizesse checklist e tudo, eu já esqueci coisas. E aí eu fui no local, comprei algo lá e foi melhor, inclusive, do que o que eu tinha. Isso foi gerando uma experiência positiva até de esquecer coisas. E aí eu fui tirando esse medo também de não posso esquecer nada. Porque já aconteceu de eu estar no local e não ter me planejado e surgiu um evento. E aí eu não queria perder a oportunidade, claro. Então, ter looks que se multipliquem para não ter que pensar também de uma forma que abranja todas as situações no mundo ideal que a gente pensa. Assim, por exemplo, se eu fosse num evento e eu fosse me preparar estando na minha casa, provavelmente eu ia escolher um look mais elaborado, pensado, uma roupa da categoria de estilo, das peças de estilo do outro vídeo que eu falei no guarda-roupa inteligente. Mas nesse caso, como eu vou para uma viagem mais rápida e eu também não quero levar muita coisa, vou levar minha malinha de embarque, eu tenho que pensar numa forma que eu consiga utilizar as roupas que eu posso usar no meu dia a dia também para uma ocasião mais formal, né? Um jantar ou alguma coisa. Claro, neste lugar que eu vou agora não vai surgir um evento relacionado à minha profissão. Mas, de toda forma, vai ocorrer algum momento que a gente vai jantar daqui a pouco em um lugar mais sofisticado. Então, como a gente consegue adaptar isso para as nossas roupas que a gente também vai poder usar depois em outras ocasiões para não levar tantas coisas? Uma outra coisa que me ajuda bastante é colocar uma musiquinha e ter esse tempo só pra mim. Por isso que eu gosto de ter esse espaço aqui todo à minha disposição, porque eu não posso ficar sob pressão. Eu não posso fazer minha mala sob pressão. Eu preciso ter um tempo para pensar. Às vezes não dá tempo da gente fazer todo esse layout, né? Realmente, na correria do dia a dia a gente só toca pra dentro da mala. Mas aí, esse tempo tem que ser com o celular, com o papel, para quem gosta de papel, escrever e fazendo, montando. O que eu planejo de usar? Qual o look que eu planejo? Qual é a ocasião? Né? Vai anotando todas as informações da viagem e já vai preparando a tua cabeça para a hora de montar a mala. Porque quando a gente se depara com aquele monte de opções de roupa, parece que fica mais complicado escolher, a gente não quer deixar nenhuma, porque pode ser que a gente queira usar aquela naquela ocasião, né? Pode surgir uma ocasião onde a gente possa usar aquela roupa, então fica aquela ansiedade, né, de o que eu levo e aí o que acontece? A primeira ideia da gente é jogar tudo para dentro da mala e levar tudo. Para não faltar, vamos levar. Melhor voltar e não ser usado do que não estar lá quando eu preciso. Essa era uma ideia que eu tinha. E aí eu tava sempre levando muita coisa. Então, quando eu tenho um tempinho,
eu gosto de fazer dessa forma, assim eu consigo visualizar e eu sou muito da visualização, eu gosto de ver para entender o que eu tô fazendo. E aí eu coloco então aqui no sofá, por exemplo, eu me acostumei a fazer no sofá porque às vezes eu fazia à noite também, e aí alguém quer ir dormir antes, e aí eu não fico atrapalhando lá na cama, né, porque eu gosto de esparramar. Então, antes de ir para a mala, eu faço essa disposição aqui. Lá em cima estão as terceiras peças, depois tem a peça superior, depois tem as peças inferiores e ali embaixo estão os calçados. E aqui tem os acessórios e outras coisitas mais. Mas então, se der um tempinho, faz isso também. É bem mais fácil. A gente consegue visualizar o todo antes de colocar para dentro. Porque quando a gente começa a socar tudo para dentro, a gente não tem noção do que já tá lá. E aí a gente vai repetindo. Então eu já tenho looks, inúmeros looks com blusinha e calça. Aí eu vou lá, mas essa calça aqui, que eu acho não pode faltar, coloca. Mas tu já tinha 4 calças. Então, assim, se a gente consegue visualizar, a gente consegue até tirar alguma coisa. Por exemplo, eu fiz isso ontem à noite e agora de manhã, eu já tirei coisas hoje pela manhã. Que eu pensei, opa, tá repetido. Esse não precisa. Então, a gente consegue ter mais tempo para ir repensando também. E ao invés de colocar mais coisas, a gente vai fazendo um filtro e levando realmente só o que importa. Aproveitando o tema viagem, eu também trouxe algumas dicas que eu tenho usado tanto na minha rotina, às vezes na correria facilita, quanto em viagem. E na viagem facilita ainda mais. Então, a primeira dica é sem publi, é só experiência própria mesmo. Eu comprei isso para testar e eu achei o máximo. Perfuma desamassa fácil sem passar. Essa blusa aqui, por exemplo, é uma blusa que eu adoro usar, porque ela é super coringa, mas ela amassa demais. Então, quando eu levo na mala, ela chega sempre com alguma marca. E aí eu testei com isso e, gente, adorei muito. Inclusive com um cheiro muito bom, é com óleo de argan. Então, comprei esse tubinho aqui que cabe um pouquinho mais do que aqueles tradicionais e é bem vedado. E aí eu levo junto. Então, como funciona, tá? Eu dou um spray e aí tu faz assim, ó. E ela passa. É incrível. Eu achei o máximo. Então, essa é uma super dica. E aí, pra não levar, claro, né, nesse tubo aqui, que pode até vazar, porque ele não tem a vedação, eu coloquei nesse tubinho aqui. Comprei 2 até, porque nas viagens mais longas, daí eu levo 2 desse daqui. Que, se eu não me engano, é 120 ml. Esse aqui vem 320. Dá mais ou menos pra dividir em 2 tubinhos daquele. E essa camiseta aqui, por exemplo, quando eu levo ela na mala, ela sempre dá uma marcada. E aí isso daqui salva, porque ela é super coringa, adoro usar ela, mas eu evitava de levar ela pra viajar ou de usar ela no dia a dia quando ela estava amassada, porque eu não tinha tempo de ficar passando. Então isso daqui salvou, inclusive, as roupas de começarem a ser mais usadas, porque muita roupa eu deixava no guarda-roupa, deixava abandonada, porque tinha que passar. E aí sempre tem que passar? Não dá, né? Camisa também é outra coisa. Aquela camisa branca lá, ela amassa bastante. Então, principalmente quando tem fibra natural, né, algodão, linho, eles amassam muito. Só que muito gostoso de usar. Então, isso daqui facilita tanto para viagem, tanto para a rotina corrida do dia a dia. Só que, claro, eu não aconselho usar sempre, substituir sempre por passar, porque é um produto. Então, ele vai encrostando, né, na roupa, vai prejudicando com o tempo o tecido. Então, assim, mais para SOS, aquele momento que realmente não dá pra gente passar. Se der, passa, deixa prontinha, esticadinha e tá tudo certo. Outra dica, acredito que todo mundo já conhece, né, que é dos shampoos. Shampoo e condicionador, coloco nos potinhos pra levar. Depois tem também o do perfume. Eu não vou levar o perfume porque eu tenho os mini perfuminhos sempre pra levar junto, então eu coloco um pouquinho do Body Splash neste daqui de cheirinho, até pra dar um cheirinho na mala, às vezes eu gosto de colocar. E outra dica que eu levo sempre é, esse aqui eu levo na mala, né, o normal, e esse aqui eu levo na bolsa, porque às vezes na viagem a gente passa um dia fora, né, às vezes até a noite, sai pra fazer alguma coisa e vai engatando uma atividade na outra e não volta mais pra casa. Então é muito legal de ter na bolsa esse mini desodorantezinho. Outra coisa que foi muito interessante, que eu comprei e super aprovei, foi essa necessaire aqui. Ela é da Bagaggio, é que eu sou fã da Bagaggio mesmo, minha mala é da Bagaggio. Minha pastinha de couro do notebook também é da Bagaggio, então eu gosto bastante da marca. Olha isso. Ela é transparente, então eu consigo dividir e ver o que tem dentro. E ela é super compacta, porque tu não imagina que cabe tanta coisa. Aqui é toda a farmacinha, né, dessa jovem senhora. Aqui a gente tem cuidados em geral, né, então assim, tem o cremes, tem o óleozinho de cabelo, tem a faixinha para passar maquiagem, tem o protetor labial, enfim. E isso aqui é outra coisa que eu quero falar especialmente, porque ele é muito bom. Esses lencinhos da Bioré de remover maquiagem, para não levar líquido, né?
Então, tanto em viagem internacional, que a gente tem que evitar a questão dos líquidos, né? Não pode também, embalagem maior. Então, esse aqui eu levei pra viagem internacional e super aprovei. E aí sobrou um e eu tô levando agora pra essa também, pra não ter que levar um potinho com líquido também de demaquilante. E aqui no meio, então, a minha farmacinha. E aqui nesse lado, as maquiagens. Também cabe muita coisa. E aqui, esse foi um que eu comprei também pra viagem do início do ano. Eu coloco dentro o potinho com a maquiagem da sobrancelha, que cabe. E ele tem mini pincéis. Isso aqui eu uso no dia a dia também, são umas pincéis, porque eu não gosto de ter muita coisa assim. Então eu tenho um que serve pro meu dia a dia, já serve pra viagem, já vai pra dentro da mala. E ele tem super aprovado, achei o máximo. Aqui também tem pinça dentro. E aí eu coloco o da sobrancelha junto. E ele cabe aqui dentro. Então fica tudo compacto no mesmo lugar, muito prático. Outra coisa que eu comprei compacta para as minhas viagens de ficar para lá e para cá é essa mini chapinha da Taif. E ela é muito boa. Ela cumpre com o que promete, meu cabelo é fino, né? Mas principalmente eu uso assim para baixar frizz, né? Sabe aqueles dias que estão úmidos ou que a gente tá meio elétrica, né? Fica os fiozinhos, eu tenho bastante cabelinho novo. Então ela cumpre bem com o que promete também. E olha o tamanhinho, né? Poderia, inclusive, às vezes, quando eu não levo muita maquiagem, eu coloco ela aqui e ela cabe, de tão pequenininha que ela é. E outra coisa que eu também uso no meu dia a dia e levo pra viagem são esses potinhos pra colocar as joias. Então fica tudo protegido e não danifica. Daí eu coloco aqui pra ficar tudo reunido e achar mais fácil dentro da mala. Outra coisa também que quase que eu esqueço é esse cheirinho que eu coloco aqui dentro da mala. Eu tô usando o Black Vanilla da Via Aroma e ele ainda tá com cheiro. Já faz 30 dias que eu tô com ele, coloco dentro da mala e aí já dá um cheirinho. Não é um cheiro que chega a brigar com o perfume, né? Mas dá um cheirinho, parece que as roupas todas foram recém-lavadas. Então achei bem interessante. Essa é a minha mala também da bagagem. Eu achei muito interessante porque também ela tira a rodinha, né? Tem outras também que tiram a rodinha. Mas essa aqui já é uma guerreira, porque ela já foi muito usada e tô super aprovando. E aí, eu vou falar de uma coisa hoje que parece não ter nada a ver com moda, imagem, estilo, mas cada vez mais eu tenho visto que tem a ver e é muito importante, que são os cuidados que a gente tem com a nossa saúde, com o nosso corpo, pra gente se sentir bem. Então, esses detalhes também acho importante ressaltar de maquiagem, creme, isso não é só estética, isso é um cuidado. E momento que eu tenho ali de parar pro espelho, passar um creme, passar um protetor solar, eu intrinsecamente, né, de forma até não pensada, não consciente às vezes, tu sabe que tu tá cuidando de ti naquele momento. Então eu não abro mais mão disso, de fazer esse home care, né? Esses cuidados, tanto para me maquiar, para botar os produtos, quanto para tirar eles para dormir bem. Então, outro ponto é o que a gente come, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho pensado o que eu tenho feito para minha autoconfiança. Porque para mim, o que é autoconfiança? Primeiro vamos partir daí. Para mim, autoconfiança é quando tu cumpre tarefas e promessas contigo mesmo. Então, assim, se eu prometi que eu ia fazer isso por mim e eu fizer, vai aumentar a minha autoconfiança. Então, tem várias coisinhas que eu sei que se eu fizer, vai me dar mais ânimo, vai me dar autoestima, porque vai estar dando mais um pontinho ali para a confiança que eu tô conquistando comigo mesma, né? Que é a minha autoconfiança. Então, depois de um episódio que eu tive de saúde há um tempinho atrás, que provavelmente foi ligado também a querer estar sempre trabalhando bastante e não olhar para minha saúde, não ter esse tempo para mim, eu comecei a olhar de outra forma para mim e para esse cuidado que eu tenho comigo. E assim, foi muito bom. Tem há males que vem pro bem, né? Então não foi bom passar por isso, não. Foi dolorido, né? Eu tinha muitas dores. Mas eu comecei a ir na Nutri, daí comecei a cumprir com a academia, que eu não ia, né? Eu era uma turista de academia. Eu gosto de viajar, mas na academia não dá pra ficar só de turista, né? E eu comecei a colocar isso como uma prioridade. Então, antes, se a academia era algo que eu encaixava, por exemplo, uma cliente quis trocar de última hora, um horário, eu dou um jeito. A minha academia não é importante, porque, em primeiro lugar, o trabalho. Hoje, eu já respeito a minha agenda também.
Então eu já organizo o horário e se eu tiver, o meu único momento que eu tiver para estar na academia tiver que ser usado para outra coisa, a menos que seja uma urgência, né, para uma cliente que tem um evento, alguma coisa, eu não vou abrir mão por estar fugindo daquilo. Porque eu sei que eu fazia isso porque eu também, de forma não consciente, eu sabia que eu não queria ir. Então, assim, não, vou dar um jeitinho. E aí ia saindo da minha rotina. Hoje eu tô conseguindo manter 3 vezes por semana, tô orgulhosa disso, porque tá fazendo muito bem pra minha saúde, pro meu humor, também gastar essa energia. E claro, né, tem questões de saúde, o meu colesterol foi uma coisa que pediu que eu fizesse mais exercícios físicos também. Então a gente olhar pra gente é muito importante. E aí por isso que eu trouxe isso que não tem nada a ver com o resto de estilo, mas a minha marmitinha que eu vou levar. Como a gente vai ficar no Airbnb, né, não é hotel, eu vou levar algumas coisinhas. Aqui eu tenho várias coisas que vão me ajudar a manter essa rotina de autocuidado. Porque o que acontece? Às vezes na viagem a gente acaba se passando e aí depois na volta a gente sofre, né? Então tem sempre aquele equilíbrio. É claro que eu não vou deixar de comer uma coisa diferente na viagem, né? Vamos num restaurante. Não vou ficar me privando também. Mas sempre o equilíbrio. Então é isso que eu tô buscando. E aí, como a gente vai ficar no Airbnb, é mais fácil da gente poder também controlar as refeições. Porque daí depois, se eu como muito, acontece o que aconteceu, que eu tive aquele problema, né? Deu uma intoxicação. Porque alguma coisa foi demais. Eu fiz uns cookies também, uns cookies saudáveis de castanha de caju. Enfim, o que eu queria dizer com isso é que moda, imagem, estilo, tudo isso são ferramentas para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. É para a gente poder se relacionar melhor com o nosso auto-amor também, né? Com o amor próprio, com o que a gente sente, com a visão que a gente tem sobre a gente. Então, assim, tudo que tu fizer ao teu favor, tu vai conquistar mais um pontinho da tua confiança, da tua autoconfiança, porque é o como tu confia em ti, que tu vai cumprir com as tuas promessas. Então, seja na roupa, seja na alimentação, na saúde, tenha esse olhar e esse carinho por ti. E aí eu quero finalizar com uma reflexão. Quando tu fizer uma crítica sobre ti, pensa se tu falaria isso de outra pessoa. Isso eu falo muito com as minhas clientes que são muito autocríticas, não que eu não seja também, mas a gente tem que trabalhar isso, né? Se a gente tem consciência que a gente faz, é mais fácil da gente trabalhar e mudar. Então, quando tu fala algo de ti, pensa antes se tu falaria isso pra alguém. Não falaria porque a pessoa se sentiria ofendida, poderia machucar. E por que tu pode te machucar? Então, sempre pensa nisso, né? Antes de pensar, falar alguma coisa sobre ti mesma, se tu não tá te machucando também. Por que o outro merece respeito e tu não? Né? Então, te respeita, porque isso vai com certeza fazer a diferença, tu vai se sentir mais leve e todos os momentos precisam ser mais leves, né? Hoje em dia a gente tá tão na correria, então fazer a minha mala, inclusive, tem sido um momento terapêutico. E isso é incrível pensar, porque algum tempo atrás isso era um momento de extrema tensão. Então, bota uma musiquinha, faz o que tu tem que fazer, seja qual for a tarefa, fazer uma mala, fazer alguma tarefa em casa, põe uma musiquinha, curte aquele momento e tenta fazer da tua vida mais leve. Então vamos à prática, como eu fiz essa mala, como eu pensei ela e escolhi as peças para essa viagem. Primeiro, eu já tô com o look de viagem, que é bem confortável. Coloquei essa calça de linho, que é um tênis, que também é bem confortável. Essa blusinha aqui, que também é super coringa. Então, todas essas peças aqui eu já tô pensando em multiplicar com as outras lá, pra usar lá também. Então, o cinto também, um cinto fininho, porque se eu colocar um cinto mais grosso aqui, ao sentar, ele vai machucando. Ainda mais muitas horas de viagem sentado. E aí, os acessórios, nunca esqueça dos acessórios, porque eles fazem toda a diferença. Então, a primeira coisa que eu faço antes de planejar minha mala é ver a previsão do tempo. Como vai estar o tempo no local que eu tô indo, no período que eu tô indo. Eu normalmente peço para o ChatGPT fazer uma média dos sites de meteorologia para ver o que a maioria está dizendo. E eu também gosto de dar uma pesquisada em quem já foi, né, alguma experiência ali na internet, para ver como normalmente acontece nesse período do ano, porque tem períodos que são mais chuvosos, tem períodos que são mais quentes, outros mais frios. Então, o que normalmente acontece? Por quê? Eu preciso ter um norte para minha mala. Não posso levar todas as situações possíveis, né? Que isso é o que acontece muitas vezes, que a gente fica confuso. E se esfriar e se esquentar? Então, eu preciso basear a minha mala na previsão. Porém, vou levar algumas peças de socorro, né? Caso vire o tempo e fique totalmente o contrário, eu não vou, por exemplo, agora que eu tô planejando para um calorão, eu não vou passar um frio, porque eu tô levando uma jaqueta de couro. Eu tô levando uma peça de manga comprida térmica.
Se der um dia muito frio, eu não vou ter que estar saindo atrás, correndo atrás de uma roupa para não passar frio. Então, além de entender a temperatura do local, o segundo passo é tu pensar no que tu vai fazer. Tu já deve ter um roteiro, já fez um planejamento do que tu vai fazer lá. Aí dá uma pesquisada, ver como são os ambientes para poder planejar as roupas de acordo com as ocasiões que tu vai viver. Por exemplo, eu tenho uma experiência que eu sei que provavelmente a gente vai acabar se molhando, mais aventura, né? Então eu tô levando uma peça, uma muda de roupa e um tênis extra, porque eu não posso depois ficar o restante da viagem com o meu tênis molhado, caso isso aconteça. Então é importante que tu entenda o que tu vai fazer para te planejar para isso. Então, se tu já viu meu outro vídeo do guarda-roupa inteligente aqui no canal, vai facilitar os termos que eu vou usar, que tu já vai estar por dentro. Se tu ainda não viu, dá uma olhadinha lá, porque vai facilitar para tua vida também entender como é o meu método do guarda-roupa inteligente, que é o mesmo método que eu uso para mala inteligente, e aí resolve muito na hora de pensar de forma estratégica nos looks para multiplicar. Então, como nessa ocasião eu não tenho uma bagagem muito grande, eu usei muito mais das peças essenciais, da categoria peças essenciais desse método, porque elas se multiplicam entre si e também elas podem ser usadas para diversas ocasiões. Então, tanto no meu dia a dia, quanto num look mais arrumadinho, dependendo do que eu vou combinar de acessórios, do meu sapato, e aí eu consigo utilizar elas de uma melhor forma, multiplicar mais, né, as minhas possibilidades. Então, eu vou começar pelas peças únicas. Estou levando duas peças únicas, um vestido e um macacão. Ambos têm fibras naturais na composição, porque aí deixa a pele respirar melhor, não transpira tanto. Então, essas duas peças que eu posso jogar tanto em looks mais casuais, quanto looks mais arrumados. Se eu for uma saída à noite ou alguma coisa, eu faço uma combinação diferente de acessórios do meu sapato e eles já mudam o clima, né? Já tem outra proposta. Aqui eu tenho uma blusinha de manga mais longa, se um dia estiver mais fresquinho, no look mais arrumado. E aí depois eu tenho blusinhas arrumadinhas para saídas que eu quero estar mais elegante, mais arrumadinha, 3 blusinhas. E o resto são tudo blusas básicas. Ó, eu tenho várias nesse estilo aqui, ó, de sedinha, toque de seda, porque elas são muito básicas para a gente multiplicar e aí eu posso usar embaixo das camisas também. Então, para o calor, eu gosto muito dessa peça, porque ela é bem leve também. E tenho uma peça igual a esse modelinho aqui, de manguinha mais compridinha, no marrom. Percebam que são tonalidades neutras, porque o neutro faz muito sentido para o meu estilo, mas eu gosto de reforçar que se o teu estilo faz mais sentido com peças coloridas, tu também vai poder multiplicar com o colorido, né? Usando o círculo cromático, então existem inúmeras possibilidades. No meu caso, que é o mais clássico, eu gosto muito das cores neutras, eu multiplico muito entre elas, então. Aqui, calça, eu tenho uma mais arrumadinha, então, que é a pantalona. Eu tenho uma alfaiataria de tecido plano, uma de linho, que também segue a mesma proposta dessa daqui, mas preta. Uma jeans, bem básica, que eu fiz uma bainha à mão nela para poder usar com tênis, porque isso também a gente tem que cuidar. Às vezes a gente deixa de usar uma peça porque ela não tá funcional. Então o que acontecia? Essa peça aqui, eu queria usar no dia a dia com tênis, mas eu não queria cortar ela, porque às vezes eu quero usar com salto e ela tem um desfiadinho que fica lindo. Então eu não queria perder o comprimento. Aí o que eu fiz, uma bainha à mão, eu mesma fiz, botei pra dentro e dei uns pontos para poder usar com o tênis. Tô usando muito. Quando eu quiser usar com salto, é só soltar a bainha. Um shortinho de alfaiataria, que eu posso usar com blusas e também com as camisas. Camisas também podem ser usadas tanto como terceira peça, como a protagonista do look. E quando eu falo de entender também o roteiro, é planejamento, porque quando tu já vai com a ideia do que tu quer fazer, tu te planeja. Por exemplo, nessa atividade, que é mais uma aventura, que precisa de uma troca, também de calçado, que pode molhar, tu já vai preparado para isso, né? Se tu chega lá e se depara com essa atividade, daqui a pouco tu vai perder a oportunidade porque tu vai pensar 2 vezes. Se tu quer molhar tudo e ter que comprar um tênis novo porque o teu não vai dar para usar pro resto da viagem, e aí a gente perde às vezes a oportunidade porque não foi preparado para isso. Então eu já levei uma calça de linho que eu sei que seca fácil também, e mesmo que eu não possa usar ela de novo depois durante a viagem, eu tenho uma calça parecida para substituir. Eu tô levando uma blusa de algodão egípcio também, que ela é confortável ao mesmo tempo que eu não vou me sentir com roupa de academia, né? Porque a gente pode fazer um outro passeio antes e eu não vou gostar de estar porque não faz parte do meu estilo, né? Não sou tão esportiva. Então eu gosto de estar um pouquinho mais arrumadinha. Essa blusa, ela corresponde a isso. Eu me sinto um pouquinho mais alinhada ao meu estilo, mesmo que seja para uma proposta mais esportiva que vai ter no meio do caminho, que é essa atividade.
Então é sobre isso, é a gente colocar o nosso estilo adaptado às situações. E por isso que é tão importante que a gente entenda o nosso estilo, que a gente se entenda, né, o que faz sentido pra gente poder fazer essas adaptações de forma tão fácil, tão prática e tão leve. Aqui então eu tenho a jaqueta de couro e essa blusinha térmica aqui de manga comprida e gola alta, que são as minhas peças de emergência, caso o tempo vire e fique frio. Depois eu tenho também os temperos de estilo, lembrem do vídeo, que são os acessórios. Esse crop de renda para usar com a blusinha, que é um pouquinho mais degotada, com o meu macacão de linho, que também é mais aberto na frente. Por isso que é importante a gente ver a peça que a gente vai usar para lembrar dos acessórios que a gente tem que usar às vezes. Por exemplo, eu não gosto de usar aquela blusa ou aquele macacão sem ter esse crop por baixo, porque eu acho eles muito abertos e eles acabam influenciando no meu conforto, né? Eu tenho que ficar cuidando toda hora e eu não gosto disso. Aqui um lenço também, porque um look, por exemplo, todo preto, com um lenço, já dá um toque de estilo. Os cintos, os acessórios também, as joias, semi-joias. E aqui eu tenho os sapatos. Eu tô levando um tênis, que é o de troca, para esse passeio que eu falei que pode molhar, de tecido, porque eu acho que é mais fácil secar do que se eu molhar um tênis inteiro desses aqui. Tô levando um outro branco, para poder trocar com esse, e duas sapatilhas. Essas sapatilhas aqui fazem muito sentido pra mim, porque eu uso elas todo dia, inclusive pra trabalhar eu uso muito, né? E eu me adaptei muito com essa parte aberta atrás, porque pra mim a sapatilha usual, fechada, ela machuca. Então essa daqui não me machuca tanto, eu coloco às vezes um adesivinho e é só ali. Então é super prática, além de deixar o look super elegante. Então se eu uso com essa calça pantalona, por exemplo, fica o biquinho, parece um escarpão e eu continuo confortável. Uma off e uma preta para combinar com tudo, né? Super básicas. Então essa é a minha mala, agora eu vou colocar nos organizadores e vou colocar ali dentro. Como não tem questão de peso, não é avião, não me preocupa tanto. Mas a questão de uma engenharia, mas nisso eu tô craque. Então, uma coisa que também é interessante destacar das blusinhas é que elas não amassam esse tecidinho ali. Então eu faço umas trouxinhas e elas viram nada. Por isso que eu posso levar várias opções, porque blusinha é uma coisa que suja muito fácil, né? Então daqui a pouco tu tá comendo um sorvete no calor, derrete e já era, foi o uso, porque não vai secar até o próximo dia de viagem. Então as branquinhas eu já considero um uso só, isso é importante que a gente pense, né? As roupas claras, elas vão ter menos uso, porque quando sujar, já fica muito mais aparente do que o preto, que tu passa uma aguinha e deu. E aí o mais importante é tu levar mais peças superiores do que peças inferiores, que é o que normalmente a gente acaba trocando mais e sujando mais também. E aí na peça inferior, se tu usar um jeans ou peças um pouquinho mais escuras também, se ocorrer algum acidente e sujar, tem como dar uma passadinha de água com um detergente e tá tudo certo, até outro dia já consegue secar e até na mesma hora não marca tanto, né, quanto as peças claras. Então é isso por hoje, espero que tenha ajudado, que vocês possam usar essas dicas também. Qualquer dúvida que tenham, comenta aqui embaixo, comenta se como é que é pra ti pra fazer mala, né? Se também já foi um peso, se hoje em dia já é mais leve, se continua sendo um peso, e também se alguma dica aí tu já vai aplicar pra tua vida. Se tu ainda não viu o vídeo do guarda-roupa inteligente aqui no canal, dá uma olhada lá que ele vai te ajudar tanto pro guarda-roupa quanto pra mala inteligente. Lá eu especifico cada partezinha de forma mais minuciosa para que tu possa aplicar isso na tua vida também e tornar tua vida mais prática, né? Tornar tua mala e tua rotina também fazer as pazes com o guarda-roupa e tornar ele mais funcional e inteligente. Então é isso, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.